Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lili, estou aqui de novo e hoje eu vou gravar um vídeo diferente, porque meus vídeos são todos diferentes. Hoje vai ser sobre criancinhas, isso mesmo, sobre essas coisas mais fofas que existe que Papai do Céu criou, não é verdade, gente? Olha que coisa mais fofa que são as crianças, olha, muito lindas. E eu vou ensinar como criar um filho delinquente. Isso mesmo, são simplesmente 10 regras de como você criar um filho delinquente. Poxa, Lili, você vai ensinar a fazer coisa errada? Não, calma, fique até o final que você vai entender. Na Bíblia, a educação das crianças é responsabilidade dos pais. Os pais têm o dever de ensinar seus filhos sobre Deus. Essa é a parte mais importante na educação de uma criança. As coisas que uma criança aprende em pequenininha vão orientá-las o resto da sua vida, gente. Não é lindo? A palavra de Deus é perfeita, boa e agradável. Por isso, a educação às crianças é um trabalho muito importante. Nenhuma educação é perfeita, mas o ensino moral baseado na Bíblia é bom e é um alicerce. Vemos alguns exemplos na Bíblia que falam sobre a educação da criança. Por exemplo, se você for lá em Provérbios 22:6, você vai ver que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar e quando for velha não se desviará dele. Esse nome grande é Deuteronômio 6:67. Diz que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. A Bíblia está falando com os pais, que todas as palavras que hoje eu te ordeno estejam em seu coração. E depois, ele diz, ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Muitas vezes os pais chegam em casa e vão mexer no celular, no computador, no zap, e as crianças chegam da escola e vão mexendo para casa sozinhas. De repente as crianças já estão mexendo no computador e aí acaba o dia, as crianças querem conversar, os pais, eu estou cansada, e aí vai, já é hora de dormir. Botam as crianças para dormir, aí não tem aquele diálogo entre pai, entre filhos. No dia seguinte, os pais levantam para trabalhar, dão aquele beijinho rotineiro, dão aquele abraço e deixam as crianças na escolinha entregue a outros que não vão ensinar sobre a palavra do Senhor. Talvez não vão ter aquele tempo, não vão ter aquele diálogo, olho nos olhos. Diálogo, família tem que ter olhos nos olhos, tem que conversar. E a Bíblia nos ensina sobre isso. Se você for lá em Timóteo, 2 Timóteo 3:15, você vai ver porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-la sábia para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Depois você volta lá para Provérbios 13:24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Quem se nega a castigar seu filho não o ama, mas o que ama não deixa de castigá-lo. A Bíblia nos ensina a corrigir os nossos filhos. Os nossos pais têm a obrigação de nos ensinar a palavra do Senhor, a nos ensinar a crescer nos caminhos do Senhor, assim como nós, filhos, temos a obrigação de obedecê-los, porque a palavra do Senhor diz: honra teu pai e sua mãe, e os seus dias de vida serão longos. A desobediência causa dor, causa tristeza, causa separação. Voltemos lá nas histórias de contos de fadas, tipo o Chapeuzinho Vermelho, os 3 porquinhos. Quando eu gosto de focar nessas histórias. Quando você chega lá em Chapeuzinho Vermelho, sabe o que a Chapeuzinho Vermelho se deu mal? Por causa da desobediência. Lili, mas se ela não tivesse desobedecido, não ia ter graça a história de Chapeuzinho Vermelho. Não ia ser Chapeuzinho Vermelho. Quando a mãe dela diz, vá
por este caminho, não fale com o estranho, foi uma advertência que a mãe deu. Muitas vezes nossos pais querem o nosso bem e a gente acha que não. Muitas vezes nós desobedecemos, nós nos irritamos, nós ficamos de cara emburrada quando os nossos pais estão nos entregando uma coroa, estão preparando uma coroa pra gente. Então, quando os pais de Chapeuzinho Vermelho, quando a mãe de Chapeuzinho Vermelho diz, não vá por este caminho, vá por este, não fale com estranho, ela sabia, ela foi advertida, mas ela preferiu ouvir a voz do lobo, que é a voz do inimigo, do que ouvir a voz dos pais. Então, o que aconteceu? Ela se deu mal. E ela não só se deu mal, ela se deu mal, colocou toda a família dela em risco. Porque a vovozinha dela foi parar na barriga do lobo e a mãe dela ficou desesperada. A barriga do lobo significa o túnel. O túnel, muitas vezes você vai para o fundo, filho, não vai por este caminho, aí você vai pelo mundo das drogas. O amigo verdadeiro não te oferece drogas. Às vezes sua mãe te aconselha, filho, essa pessoa não serve para andar com você. Os nossos pais sabem, por incrível que pareça, eles têm uma visão, parece que eles enxergam a alma, eles enxergam o fundo do seu amigo, eles enxergam o fundo da sua alma. Quando seus pais te falarem, não faça, não vá, não vá, obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes os filhos se entram no mundo das drogas por causa da desobediência. Quando os pais, a palavra de Deus diz que os pais têm obrigação de ensinar os filhos, mas se os filhos são rebeldes, os filhos vão arcar a consequência com Deus, porque os pais ensinaram, agora os filhos desobedeceram. Desobediência gera pecado, pecado gera morte. Eu já vi crianças, adolescentes sendo mortas por causa de desobediência aos pais, preferiram ouvir a voz do lobo, como Chapeuzinho Vermelho, ter entrado no mundo das drogas, porque ter ouvido a voz dos pais, ter ficado quieto, ter ido para a igreja, ter sido careta com amigos, do que ouvir a voz dos pais e se deu mal. Mas a palavra de Deus nos ensina a obedecer. Filhos, obedeçam os seus pais. Pais, obedeçam os seus filhos. Pais, falem com seus filhos, corrijam seus filhos, porque quando o Senhor voltar, Ele vai pedir conta de tudo. Filhos não são nossos. Filhos, nós não somos dos nossos pais, somos do Senhor. Ele nos entregou. Ele nos entregou aos nossos pais. Como nós somos, os pais são babás dos seus filhos. E o Senhor, os olhos dele estão contemplando. Será que você tem sido uma boa babá? Será que você tem sido bom babá com o seu filho? Será que você tem cuidado do seu filho? Deus, as câmeras do Senhor estão em todos os lugares. Será que você tem ensinado o seu filho a obedecer, a fazer o bem, a ser honesto? É só um pequenininho, tudo bem, é tão bonitinho, não é? Olha que coisa fofa, as coisas mais lindas, olha que cuti-cuti, olha o tamaniquinho da mãozinha. Essa mãozinha pequenininha, muitas das vezes, bate e você fala, é tão bonitinho, Lili, como que eu vou corrigir? Essa boquinha tão pequenininha, às vezes mostra língua, faz careta. É tão bonitinho. Muitas vezes essa pequenininha vira e fala, eu não quero, fala palavrão, desobedece, xinga. Mas é tão pequenininha, Lili, ainda é uma criança. É adolescente, mãe, eu não quero fazer isso. Poxa, para de meter na minha vida. Eu não sou mais criança. Tadinho é adolescente. Tem que entender. Essa é só mais uma regra que você está criando, um filho delinquente. E um dia o Senhor vai te pedir conta, porque a palavra do Senhor diz, ensina o teu filho. Ele não está dizendo, filho, aprenda sozinho, que quando você for velho você não desejar. Ele está falando, ensina. Com quem ele está falando, ensina? Com quem está cuidando? Quem que está cuidando? Essa é a Gabi. Quem que está cuidando de Gabi? E a Lili. Você fala, Lili, ensina a Gabi a ser obediente, ensina a Gabi a me amar, ensina a Gabi a me conhecer, ensina a Gabi a ter sede de mim. Se você ensinar a Gabi a fazer tudo isso, ela nunca vai se desviar, ela vai aprender a ter um temor quando o inimigo, quando os amigos dela aparecerem para oferecer ela droga,
para oferecer ela vídeos, coisa de pornografia, ela vai ter um temor primeiramente a Deus. Deus não gosta. E depois meus pais me ensinaram que não. Papai me ensinou que não. E eu devo obedecer. Se eu fazer isso, eu vou pecar. Eu vou estar me sujando. Meu vestidinho branco vai estar encardido. Minhas vestes espirituais vão estar sujas. Ensina o teu filho nos caminhos do Senhor. Ensina, porque quando ele crescer, ele não vai desviar. Também vemos em Provérbios 22:15, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Não evite disciplinar a criança. Não evite. Não evite. A insensatez está no coração, já está no coração. Mas se você disciplinar, ela vai se livrar. Ela vai aprender. Tudo na vida é uma disciplina, é aprendizagem. Provérbios 23, 13 e 14. Se você castigar com a vara, ela não vai morrer. Jamais vai morrer. Castigue-a você mesmo. Não deixe que o mundo ensina, porque o mundo não ensina coisa boa. Se o mundo castigar, vai ser pro caixão, vai ser pro coisa errada, seu filho vai ser esbofeteado, vai ser judiado. Ensina dentro de casa, ensina com a sua vara da disciplina, ela não vai morrer. Ensine você mesmo, e assim é você que vai livrar o seu filho da sepultura. Está em Provérbios, a palavra de Deus. Não foi a palavra tirada da boca do homem, de nós pecadores, de nós seres humanos falhos. Pecadores, não. Foi tirada da palavra do Santo, de Deus. Ele nos advertiu, ele que deixou a palavra. E a Bíblia é um manual de instrução para todos nós. Para quem é pai, para quem é filho, para quem é tio, para quem é avô, para quem é independente. A palavra de Deus é um manual de instrução. Se você ler e praticar, você vai viver muitos anos, você vai viver em santidade, você vai aprender o que é temor e temor a Deus. Muitas vezes, pais, mães, tios, tias, cuidadores dos pequeninos, tudo que eles fazem é tão bonitinho. Temos tanto medo de corrigir. Ele vai ficar rebelde, ele vai ficar depressivo. Mas saiba que quando você corrige o seu filho, por mais que doa, mais tarde ele vai te agradecer. E você vai ter um filho bom, um filho de confiança, um filho honesto, um filho temente a Deus.